Estamos ao vivo. Vamos lá. Você já... Ué? Você está assistindo. Apareceu? Uhum. Deixa eu já compartilhar. Olá, pessoal. Olha a Branca. Oi, Branca. Boa noite, Branca. Dá um cantinho pra mim aqui, Vidinha, que eu vou ver o pessoal por aqui, ó. Já vi ali a Cleide, é isso? Cleide Videira. Isso, Cleide Videira. Também já aparecendo por aqui. É isso aí, pessoal. Vamos avisar o pessoal da live. Chamar a galera no chat. Compartilhar o link da live também no perfil. É isso aí. Muito bom. Segunda-feira chuvosa. E hoje a gente resolveu fazer essa live por quê, meu amor? Conta aí pro pessoal. Então, a live é porque a gente deu a entrevista lá no podcast da Valéria Luz. No Podlight. Que é o Podlight. E depois vieram muitas perguntas pra gente. No WhatsApp, no Messenger, eu até separei algumas aqui. E como aí... naquele momento, né, as perguntas não podiam ser respondidas, né? Sim. Então a gente resolveu fazer essa live por isso. A Sueli Choco também já participando também. A Cleide perguntando se a gente está bem. Nós estamos ótimos, Cleide. E você, como é que está? Deixa eu ver quem mais aqui também. Ó, o seu Antônio de Menezes e mais uma boa noite com calor e chuva mansa. É o mesmo clima daqui de Arapongas, viu, seu Antônio? Boa noite, Célia. E uma coisa bacana do Podlight também que eu achei, né? Nós transmitimos a live, inclusive o som não estava muito legal porque o celular estava um pouco longe, mas estava assim, né? Para ouvir, né? A live. Mas muita gente falou, olha, o assunto do Projeto Sede, o Projeto Sede falando. Então é muito bacana, né? Quando o pessoal já começa a associar aquelas informações, né, de como ter uma vida mais saudável, manutenção da saúde cerebral e já, ó, automaticamente já puxa lá pro Projeto Sede. Isso é muito legal. Célia Aranda, boa noite. Catarina Miuk também, por aqui. Catarina. Marcelo Gino também aparecendo por ali. Querida. Muito bom. Muito legal, gente. Então, isso, tem que esperar chegar um pouquinho mais, né, pra gente começar, porque vai ser uma live relativamente curta, né, vai depender muito das perguntas que vocês fizerem, né. Esse é o terceiro membro. O terceiro membro aqui pegou o porquinho Wilber dela. Charlotte brigando com o Wilber. Ela é brava. Muito bom. E hoje muita chuva aqui, eu acho que uma boa parte do Paraná deve estar chovendo hoje, sim, né? Sim, é. E é isso aí, meu povo. Muito Leonor, bom. Leonor Tosi aparecendo por aqui também. O Marcelo Gino dando boa noite pra gente, tá dizendo que em Colorado tá chovendo forte. E ele tá na academia. E pelo jeito também vendo a live, né, Marcelo? A Cleide diz que em São Paulo não tá chovendo, mas tá muito calor. Olha só, aqui a gente tem uma atualização do tempo no Brasil, hein? Muito bom, né? Eu adoro esse chat, essa interação por causa disso. Deixa eu ver quem mais. Muito bem. Eu acho que a gente já pode até começar falando, né? À medida que as pessoas forem chegando, aí a gente vai tirando mais dúvidas. Boa noite, Alberto. Então, vamos lá, né? E eu que nem preparei aqui meu caderno, eu peguei minha caneta, nada. Uma caneta para você. Eu agradeço, obrigada. Então, tá. Não pode levar a Charlotte para... Aqui pode, né? Nós não levamos lá para a entrevista. Lá não tinha jeito, né? Então tá, gente. Então vamos começar. Então, conforme a gente já falou no início, essa live é
uma live com o assunto do podcast, da entrevista da Valéria Luz, o Podlight. Foi uma entrevista muito legal. Esse podcast ele vai ser publicado depois, né? A gente vai repassar no nosso canal no YouTube e também aqui no Face com uma qualidade melhor. E essa entrevista ela foi a respeito de estresse, ansiedade, doença de Alzheimer, longevidade, e a gente acabou falando muito de estilo de vida. E aí, apesar de tecnicamente para o Face não estar legal, né, e a gente quis fazer a live para que todos participassem, mas a gente se surpreendeu porque tem mais de 1.200 visualizações, isso é bastante, né? E as pessoas começaram a me mandar perguntas, e então por isso que a gente resolveu fazer a live hoje. Depois eu vou responder algumas das perguntas, e se vocês tiverem mais, a gente vai respondendo. Charlotte brigando. Ela e o Yubar, o porquinho. Bom, então é o seguinte, a entrevista ela foi baseada principalmente no estresse, né? A Valéria perguntou bastante sobre o estresse, até porque ela tinha lido o meu livro, e ela fez perguntas muito boas, né? A Valéria é uma farmacêutica experiente, muita qualidade na entrevista, então fluiu muito bem a entrevista. Foi mesmo. E aí a gente estava falando sobre o estresse, e aí depois nós já estávamos falando de Alzheimer, de longevidade, de estilo de vida. Foi um bate-papo bem gostoso, né, meu amor? Bem gostoso. Foi muito bom mesmo. Aqui, só um segundinho. Vem cá, Charlotte. Você quer aparecer? Eu acho que ela tá brava. Vocês não me apresentaram, não falei boa noite hoje pro pessoal da live. Gente, esse é o Wilbur, o porquinho. E essa Charlotte. Eles estão numa briga feroz eles aqui. Estão em sintonia aqui. Estão em harmonia os dois. Bom, então, o que mais chamou a atenção ali, depois vendo as perguntas, né, foi a curiosidade do pessoal em relação à doença de Alzheimer. Então, alguém me perguntou, a doença de Alzheimer pode mesmo ser evitada? Bom, então, eu vou começar respondendo essa pergunta. Todo o nosso projeto SED, ele se baseia em estratégias para reduzir a chance de doença de Alzheimer. Ele se baseia em reduzir a inflamação crônica subclínica, através de melhora de sono, atividade física, alimentação correta, gerenciamento de estresse, socialização, evitando substâncias tóxicas. E quando foi elaborado esse projeto, foi justamente quando nós já tínhamos muitas pesquisas importantes no mundo mostrando que existiam alguns fatores de risco muito importantes para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. A partir daí, a gente começou então a imaginar que se você atuasse nesses fatores de risco, obviamente você reduziria a chance de desenvolver a doença de Alzheimer. Se a gente pensar aí nos últimos 3 ou 4 anos, o número de pesquisas em relação a isso cresceu demais. E hoje a gente já sabe que é possível sim fazer prevenção contra a doença de Alzheimer. Porque a gente sabe que algumas coisas aumentam muito a chance da doença. Consequentemente, se você evitar essas coisas que aumentam o risco da doença, obviamente você vai estar se protegendo contra ela. E esse é um dado muito importante porque o tratamento da doença de Alzheimer é muito insatisfatório, é muito ineficaz. E a gente até falou das novas terapias, que têm avançado realmente, aí agora com os anticorpos monoclonais, a possibilidade do uso de um medicamento que pode mudar o prognóstico, mas os estudos ainda são iniciais, é um remédio que vai chegar no mercado aí provavelmente muito em breve aqui no Brasil, mas que não é para curar a doença. É um remédio que, se usado precocemente em pacientes selecionados, ele altera a evolução da doença. Não que a doença não vá piorar, mas vai piorar mais lentamente. Ou seja, nós estamos muito longe de cura para a doença de Alzheimer. Tá certo?
Então, já que é assim, e como praticamente todos nós sabemos como é a doença de Alzheimer, ou porque nós já lemos sobre isso, ou porque temos um parente com Alzheimer, ou porque nós conhecemos alguém com doença de Alzheimer, então a gente sabe que é uma doença realmente terrível. Terrível para o paciente e terrível para os familiares, terrível para quem cuida. Se a gente sabe tudo isso, então a gente tem que investir em prevenção, já que o tratamento não é efetivo. Então, a resposta para a primeira pergunta que foi feita, a doença de Alzheimer, ela pode sim ter medidas de prevenção. A gente pode reduzir a chance de ter Alzheimer, tá? Então, essa pergunta eu achei interessante porque casou bem ali. Minha mãe, presta a caneta um pouquinho. Né? Então, bom, aí depois teve uma outra pergunta que casa com essa aí, que... vamos ver aqui. Sim. O quanto a genética é importante para a doença de Alzheimer? Pergunta muito boa também. Né? Isso poderia ser uma pergunta até para discussão em congressos, porque ela é muito profunda. Nós sabemos quais são os genes que têm relação com doença de Alzheimer. A gente sabe quais são os genes que aumentam a chance da doença de Alzheimer. Então, a gente conhece a apolipoproteína E. Então, a apolipoproteína E4 em homozigose está relacionada ao aumento de chance de doença de Alzheimer de forma significativa. Tá, a gente sabe disso. Mas o interessante é que quando a gente avalia a população com Alzheimer, a grande maioria não tem essa alteração genética. Então daí vem o conceito de que a doença de Alzheimer é uma doença principalmente construída, com os erros que se comete ao longo da vida. Erros nessas áreas que a gente tanto discute. Sono, exercício físico, dieta, estresse, socialização, uso de substâncias tóxicas. Por que acontece dessa forma? Porque hoje a ciência atual ela passou a conhecer muito bem a tal da epigenética. Epigenética é algo que está acima da genética. Essa epigenética vai determinar se um gene de uma doença vai se expressar ou não. E a gente fica muito feliz em saber que estilo de vida adequado influencia na epigenética. Então a gente sabe que essa epigenética ela funciona por metilação de DNA, um mecanismo que já está bem estabelecido. Então, quando nós temos um estilo de vida adequado, mesmo que nós tenhamos a apolipoproteína E4 positivo, esse gene do Alzheimer ele não vai se manifestar, ou ele pode não se manifestar. Agora, mesmo quando nós não temos o gene da apolipoproteína E4, se a gente é estressado, come errado, é sedentário, se a gente não gerencia estresse, se a gente não pratica atividade física, se a gente fuma, se a gente bebe exageradamente, se a gente dorme mal. Então, esses fatores, eles podem trazer o Alzheimer, mesmo que a gente não tenha essa tendência genética da apolipoproteína E4. Então, a genética tem uma importância pequena em relação ao estilo de vida. Por isso, nós temos que prezar por um bom estilo de vida. Isso vai nos proteger contra a doença de Alzheimer, mas não só contra a doença de Alzheimer. Vai nos proteger contra aquelas doenças que têm relação com a inflamação crônica subclínica. Aí entra muitas, né? Como diabetes, como doenças autoimunes, como doença cardiocirculatória, como doenças neoplásicas, como outras doenças neurodegenerativas, como Parkinson, demência vascular e outras, né? Muitas outras doenças. Então, estilo de vida adequado é importante. Daí eu ter comentado também que esse movimento da medicina do estilo de vida é muito forte dentro da Academia Brasileira de Neurologia, porque são tantas evidências científicas que se torna importante todo neurologista conhecer sobre isso e dessa forma poder orientar os seus pacientes. Está havendo uma mudança de paradigma, onde a gente pode começar a pensar em prevenir a doença e não apenas atuar quando a doença já se iniciou.
né? Parar com aquela medicina exclusivamente reativa, só de tratar a doença quando ela já está presente, mas atuar muito antes, mudando o estilo de vida dos pacientes e reduzindo a chance de desenvolver doenças variadas, como, por exemplo, a doença de Alzheimer. Tá? Então, essas duas perguntas foram muito importantes. Meu amor, mais uns boa noite, ou algum comentário, ou até alguma pergunta aí. Se vocês tiverem perguntas, já vão fazendo. Já aproveitem, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Alberto Moreira, que tá por aqui, tá assistindo a live com a gente. E tem também a minha mãe, que tá por aqui. Oi, a Deia Rabito também assistindo a live. A Deia é uma mulher muito inteligente, que acompanha a gente e tenta fazer tudo direitinho. Maravilha, ó. Sinal de positivo para você, viu, Deia? A Maria Albertina de la Rovere, que estava com a gente lá na live do podcast e tá dando boa noite pra gente aqui, né? Que bom. Obrigado. A Regina, lá de Najá, também tá por aqui assistindo a live. Beijo pra você, viu, Regina? O Adão, né, que é o Fer, e a Mila também por aqui, mandando beijos aqui. Boa noite, aliás, pra você, pra mim e pra Charlotte. Agora ela está brigando contra um tapete. Ela tá, venceu tá o Wilber. A Isa, lá de Curitiba, também tá por aqui com a gente. A Margarete Malafaia. Margarete, lá de Minas. De Minas. A Benedita Arruda. A Cleusa Russo também. Deixa eu ver quem mais. A Mieco, né? Lá de Cruzeiro do Sul, que eu já falei. A Mariane Cristina Borges também tá por aqui. Professora de karatê, fantástica. A Sara Fedrigo também tá por aqui. Foi a Sara que fez aniversário essa semana? Foi a Sara fez aniversário há pouco tempo. Então, porque a gente tem a Sara Fedrigo e tem a Sara Federico também aqui, né? Acho que sim, se eu não estou enganada, tá? Sim, bom, mas se foi você, Sara, parabéns. Se não foi, fica parabéns aqui também. Sim. A Rosane Ribeiro também participando, Jefferson, Mara. Foi a Sara mesmo. Foi a Sara. Aí, tá vendo? Eu tô indo bem. Projeto Sede. Cuidando da minha memória. Deixa eu ver. A Ruth... Mariseco, né? Tá aqui, Mariseco também dando boa noite pra gente, falando boa noite, casal lindo. Muito obrigada. Deixa eu ver, ó. Quem mais tá por aqui? O Marcelo Higino. Tem pergunta que eu vou guardar também para fazer. Eu acho, meu amor, que já pode fazer nas perguntas que são mais importantes essas. Hoje a gente tira dúvidas, né, meu amor? Então vamos lá, ó. Dificuldade de concentração e raciocínio podem ser sintomas precoces de Alzheimer? Então, pergunta muito boa do Marcelo. Então, foi uma coisa que a gente discutiu também lá na entrevista, né? Nem todo distúrbio de memória é doença de Alzheimer. Existem muitas causas para o distúrbio de memória, né? Então, por exemplo, se o indivíduo tiver uma alteração de tireoide, por exemplo, ele pode ter um distúrbio de memória por isso. Se ele tiver alguma disfunção de algumas vitaminas, como vitamina do complexo B, ou de alguns minerais, como o zinco, tudo isso pode interferir na memória. Mas, mais importante até e mais comum que esses fatores que eu citei, é o estresse, a sobrecarga. Então, quem é muito estressado, muito sobrecarregado, muito ansioso, tem dificuldade da concentração plena no agora, assunto sobre o qual nós conversamos também lá no podcast. E essa falta de concentração plena no agora leva à dificuldade de memória, né? De memória entre aspas, porque na verdade o que faltou foi a atenção naquele momento em que estava fazendo algo. Né? Já faz pratica aquela atividade, mas já pensando na outra, então não se concentrou plenamente no agora. Então, a ansiedade e o estresse são fatores muito comuns como causa de distúrbio de memória. E outra coisa muito importante é os pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Transtorno de déficit de atenção, que aí já é uma patologia à parte, também pode levar a um falso distúrbio de memória, que não é distúrbio de memória, mas uma dificuldade de manter a atenção no momento presente. Depressão também é um fator importante para distúrbio de memória. Então, isso é um detalhe importante. Nem todo distúrbio de memória é doença de Alzheimer. Mas é muito preocupante saber que a doença de Alzheimer, a alteração estrutural cerebral
que produz a doença de Alzheimer, ela começa pelo menos 20 anos antes dos primeiros sintomas. Então, esses sintomas da doença de Alzheimer não é só distúrbio de memória. A pessoa com Alzheimer, ela vai tendo distúrbio em outros domínios cognitivos. Né? Memória, atenção, capacidade de julgamento, capacidade visoespacial, capacidade de planejamento. Então, a pessoa vai perdendo múltiplos domínios da parte cognitiva. Então, isso é muito preocupante, porque muito cedo, o indivíduo ali com 45 anos, ele pode já estar começando a ter as alterações estruturais no cérebro, mas ainda sem ter nenhum sintoma. E aí também entrou esse assunto no podcast, que é a importância das pessoas procurarem um neurologista voltado para prevenção ali por volta dos 45 anos. É o que o Dr. Dale Bredesen, que é um grande especialista em Alzheimer, denominou como cognoscopia. Ou seja, você passa pelo neurologista, ele vai fazer uma história, um exame físico, vai pedir alguns exames complementares, individualizados, né? Cada um vai precisar dos seus próprios exames, a depender do quadro clínico, e a partir daí já se começa a fazer a prevenção, já se começa a atuar naqueles fatores de risco que têm relação com a doença de Alzheimer. Então, pergunta muito boa, Marcelo. Bom, nós temos mais perguntas aqui, ó. O seu Antônio de Menezes, ele pergunta assim: das 4 estações do ano, tem alguma que é melhor para o tratamento dessas doenças ou todas são iguais? Não, eu acho que todas são iguais, né? As estações, se a gente for pensar lá na Europa, a gente tem um detalhe, né? Como a gente considera depressão um fator de risco para a doença de Alzheimer, aliás, um fator de risco bem importante, na Europa tem essa conexão, né? No inverno, como eles têm pouca incidência de luz solar, o índice de depressão aumenta muito, né? Então, consequentemente, é um período em que o cérebro fica menos protegido contra aquelas alterações relacionadas à doença de Alzheimer no futuro. Então, a falta de luz solar é um problema. Agora, momento específico para tratamento, seu Antônio, não. Aí, quando a gente começa a fazer a investigação, que faz o diagnóstico ou vai fazer a prevenção, qualquer estação do ano está valendo. Bom, a Cleide, né, fez um comentário quando você estava falando na questão da concentração plena, né? Ela disse: meu Deus, eu sou assim, tô fazendo uma coisa, já tô pensando na outra e fico nervosa. Então, isso é um problema porque a gente rende pouco cognitivamente, né? E existem as maneiras da gente lutar contra esse tipo de falta de atenção. Só um segundinho. Meu amor, ela está destruindo o sofá. Alguém está aprontando. Ela está destruindo a nossa poltrona. Então, que legal. O que ela fez? É melhor não cocô. E aí ela corre aqui, tipo, fazendo de conta que não fez nada, né? É um acidente. Eu acho isso incrível, esse cinismo canino. A carinha dela. Vamos mostrar aqui, quero ver pegar agora, né? Ó, mostra lá a sua carinha de cínica, de quem não fez nada. Isso, dá umas lambidinhas aí pra fazer de conta que tá tudo bem. Isso é sem vergonha, né? Meu amor, você vai limpar agora ou depois? Depois. Tá bom. Agora nós estamos na live. Então, a gente vai aguentar o cheiro aqui por vocês. Na verdade foi o número 1. Foi o número 1? O número 1, Karina. O número 1 é até pior, né? Pra limpar. Pra limpar, eu tô preferindo o número 2. Bom, então esse problema da falta de concentração plena, né? Que você se referiu aí, é a mente de macaco que a gente tem, né? A mente pulando de galho em galho, um pensamento, outro pensamento, e a gente não consegue se concentrar no agora. E aí vem aquelas orientações do Projeto SEDE, no meu livro Estresse, o Destruidor de Vidas, a importância do treinamento, né? Da busca pela meditação, da respiração consciente, de treinar no dia a dia, prestar atenção numa coisa de cada vez, naquilo que você estiver fazendo, né? Concentração plena no agora. A gente não pode estar aqui ouvindo
aqui essa live e já está pensando no que vai fazer depois. Na verdade, a gente tem que se concentrar plenamente no agora. Quando a gente for lá para outra coisa, a gente vai se concentrar plenamente nela. Então, esse é um motivo comum de distúrbio de memória, a falta da concentração plena no agora, né? A mente de macaco que a gente tem por falta de capacidade de concentração plena no agora. Muito bem. Bom, nós temos aqui uma pergunta da Isa. Ela quer saber se existe algum exame específico para diagnosticar Alzheimer. Tem sim, Isa. Até recentemente o que a gente tinha era a junção do quadro clínico, né, que é aquilo que o paciente conta pra gente, mais um exame de imagem, né, a tomografia ou preferencialmente a ressonância. A ressonância ela consegue mostrar se tem perda de volume cerebral. Aí tinha um exame mais sofisticado que a gente começou a fazer, que era a volumetria cerebral, a ressonância com a mensuração do volume do lobo temporal, das áreas relacionadas à memória. Isso evoluiu bastante. Agora a gente tem a tomografia por emissão de pósitron, que nós temos no nosso serviço, que é um exame muito importante que mostra o metabolismo do cérebro. Então, aquele exame ele pode mostrar a propensão ao Alzheimer, né? Ele pode fazer um diagnóstico muito precoce, às vezes com o paciente tendo pouquíssimos sintomas. A tomografia por emissão de pósitron é um bom biomarcador para a doença de Alzheimer precoce. E agora tem também outras dosagens, né, de proteína beta-amiloide, de proteína tal hiperfosforilada, exames que a gente às vezes pode conseguir até pelo sangue, não precisa nem colher o líquido cefalorraquidiano. Então tem evoluído muito nesse aspecto. Na prática, o que nós temos ainda é a ressonância, a volumetria por ressonância e agora a tomografia por emissão de pósitron. Muito em breve a gente vai ter acesso também a esses exames de sangue que mostram essas proteínas relacionadas à doença de Alzheimer. Aí sim um diagnóstico bem precoce. A Branca tem uma pergunta interessante aqui. Ela quer saber se tem como reverter esses sintomas para que a doença não evolua. Boa pergunta também, Branca. Então, a gente não tem como ainda reverter. Tá? O que a gente consegue fazer naqueles pacientes que estão em Alzheimer na fase inicial, se a gente utilizar um protocolo muito bom de redução total de inflamação crônica subclínica, de reposição de vitaminas e minerais que estejam faltando, de atividade física regular, a gente consegue fazer com que a doença evolua mais lentamente, mas ela vai evoluir. O Dr. Dale Bredesen, que é o autor do livro O Fim do Alzheimer, que é um pesquisador muito respeitado, ele chegou a ter 1 ou 2 casos em que, como estava numa fase muito inicial da doença, teve quase que como uma reversão por mudança de estilo de vida. Tá? Mas, de maneira geral, a gente não consegue reverter. Uma vez que começou a doença de Alzheimer, ela segue. Por isso que é muito importante a gente buscar o neurologista que faz prevenção antes de ter qualquer tipo de sintoma. Muito bem, olha que interessante aqui a Vera Regina Volpato comentando. Boa noite. Oi, Vera. Tento seguir todas as orientações, né, do Projeto SED, da live, e ela diz que a cada dia ela se sente melhor. A Vera é muito bom especial. isso. A Vera é uma mulher inteligente, ela tinha uns distúrbios de sono que ela tem conseguido melhorar bastante, ela gerencia bem os problemas que tem porque é muito inteligente. Tudo bem, meu amor. Aqui, ó, o Marcelo Gino acabou de mandar uma questão, vou ler aqui de supetão mesmo, né? Sim. Doutor, estive lendo alguns estudos sobre os problemas adquiridos com a Covid em relação à memória e a sua relação com os riscos do surgimento do Alzheimer. Bom, Marcelo, excelente pergunta, né? Pergunta nível Marcelo e Gina. Sim. Então, é o seguinte, tem uma relação sim, né? Agora as coisas estão ficando bem claras, né? O grande problema do Covid não era só o Covid agudo, que a princípio tinha aquela mortalidade elevada antes da vacina, né? A gente começou a ter muitos casos pós-Covid, e a princípio a gente não sabia interpretar aquilo direito, mas agora as coisas já estão se desenhando direitinho. Então, uma boa parte das pessoas com Covid faziam uma inflamação, inclusive em tecido cerebral.
inclusive fazendo uma perda de volume cerebral. E o mais preocupante é o seguinte, alguns pesquisadores de ponta nos Estados Unidos e na Europa, eles acham que no futuro, aí, nas próximas décadas, uma das maiores marcas do Covid vai ser justamente o aumento da prevalência da doença de Alzheimer. E eu vejo, eu peço para os meus pacientes se vacinarem, né? Todos os meus pacientes sabem disso, é algo que eu exijo. Por quê? Porque eu estou com muitos casos de síndrome pós-Covid, mesmo os casos leves, mesmo com essa variante Ômicron, que geralmente dá um quadro mais leve. Esses pacientes ficam bem, têm o seu Covid, mas depois começam a ter um distúrbio de memória significativo. Alguns com distúrbio de memória que atrapalha profissionalmente. Né? E tem um grupo alemão, que é um grupo que mais estuda a síndrome pós-Covid, eles têm mostrado que a vacinação tem um poder importante para impedir a síndrome pós-Covid. Por isso, da importância da vacinação. Né? Então, realmente, Covid-19 é um problema não só para o pulmão, para o coração e para o cérebro agudamente, mas pode ser um problema muito sério para o cérebro a longo prazo e pode ser que a gente vá ver as reais consequências daqui a algumas décadas com um aumento de prevalência da doença de Alzheimer. Isso não é nada certo, tá? Não é nada concreto, mas é a opinião de grandes neurocientistas no mundo, de que a gente possa ter, sim, um aumento da prevalência de doença de Alzheimer no futuro pela pandemia do Covid-19. É uma coisa que a gente sempre escuta mesmo falar, a grande queixa, né, de uma grande parcela das pessoas que tiveram Covid é a questão da falha da memória. Sim. Né? A gente escuta muitas pessoas falarem sobre isso. Sim. A Sara Pedrigo aqui está fazendo um comentário dizendo que a Gi melhorou muito depois que você recomendou o remédio. Não, a Gi é uma menina fantástica. Ela disse que melhorou muito a concentração. A Giovana é uma menina maravilhosa que agrônoma. Se destacou em todo. A agrônoma hoje ela é menininha, mas ela já está trabalhando assim em porte de gente com muita experiência. Fantástica ela, né? Que legal. Só que ela tinha um distúrbio de concentração, né? Que era por falta de um remedinho ali, né? Entrou o remedinho, a concentração melhorou, ela está mais animada, mais disposta. Mas é sempre bom individualizar, né? Da Giovana a gente chegou a esse diagnóstico depois de muita investigação, de um bom tempo acompanhando, né? Você falando aí sobre a Covid, né? E essa questão aí que o pessoal perguntou referente ao Alzheimer, o Alberto Moreira disse, eu até esqueci que tive Covid. O pessoal fica com um pouquinho de medo agora, né? Prevenção, né, meu amor? Sim. Vamos começar aí a pôr em prática um estilo de vida mais saudável, né? Tentar prevenir ou frear esses... Depois que passou tudo isso, né, eu vi alguns pacientes meus morrendo. E aí hoje a gente dá uma reavaliada assim, é impressionante como aqueles que tinham baixa inflamação crônica subclínica dificilmente tinham um quadro grave. Né? Então, aqueles que eram ativos fisicamente, que estavam no peso adequado, que já evitavam aquelas substâncias pró-inflamatórias como o açúcar, né, a farinha branca, como esses passaram tão bem pelo Covid e como aqueles que tinham fator inflamatório foram mal, né? Aqueles mais estressados, aqueles que tinham um acúmulo de gordura abdominal, aqueles que tinham inflamação crônica subclínica por um diabetes, uma hipertensão. Então, o Covid, ele meio que testou o vigor físico, fisiológico de cada um, né? Para algumas pessoas, ele veio leve. Lógico que tem outros fatores, né? Interação vírus-hospedeiro, mas, de maneira geral, o que eu vi para os meus pacientes foi que aqueles que se cuidavam direitinho, eles passaram tranquilos pela pandemia. Os que não se cuidavam tiveram muita dificuldade, né? Até alguns que acabaram falecendo. A Celeste Lourenço aqui participando e compartilhando com a gente uma situação assim, nesse sentido, né? Ela diz
que é como se a cabeça dela estivesse vazia, né? Deve ser os sintomas que ela está relatando pós-Covid. Às vezes, preciso de tempo para me lembrar de algo e a minha cabeça, para ficar assim com tantas coisas que estão ali, ela se perde no que ela está fazendo. Sim, o Covid é um fator, mas no caso da Celeste, ela passou por um trauma enorme, né, Celeste? Você perdeu o marido, né? Querida, a gente ficou muito triste com aquilo. Aí você tem que tocar todo o negócio sozinho. Então você está numa sobrecarga. Além da tristeza imensa da perda, você ainda tem uma sobrecarga, uma responsabilidade enorme. Isso é estresse, né? Isso é sobrecarga, então isso dificulta a concentração, dificulta a memorização, mas vai passar, você vai vencer a batalha aí. A Mara aqui compartilhando, diz que tem uma vizinha com um Alzheimer, né? Relata que é muito difícil, né, para ver a pessoa naquela situação e ela diz que percebe que a pessoa ela não gosta de ser contrariada. Como lidar com a pessoa que tem Alzheimer? Então, é complicado, né? Numa fase inicial, o cuidador, o familiar, ele pode tentar mostrar a realidade, né? Pode até... Isso acontece muito nas alucinações, né? As pessoas às vezes veem alguma coisa que ninguém está vendo, ou acredita que alguém está roubando o dinheiro dela. E aí, quando a pessoa está numa fase intermediária para mais terminal da doença de Alzheimer, quando ela é contradita, quando ela é afrontada, alguém dizendo que não tem um bicho na parede e ela está vendo, ela fica estressada, irritada e nervosa. E aí piora tudo. Então, os meus pacientes, a depender da fase, né, eu oriento os cuidadores. Numa fase inicial, tem que explicar, sim, porque a pessoa tem condições de entender que aquilo não existe, que é só um fruto do cérebro que está doente e tal. Mas depois de uma fase mais avançada, aí não adianta, né? Aí você tem que fazer o jogo de acordo com o que a pessoa quer, né? Então, se ela está vendo, está tendo uma alucinação... Geralmente não vai ajudar muito você falar que não tem nada ali e brigar com ela. Tem que ter paciência e tendo um jogo de cintura. Tô vendo aqui a minha amiga Rose Sequinel participando. Beijo pra você, minha amiga. O Klaus deve estar assistindo também. Ó, a Vanderleia Ferreira tá por aqui. A Ione Guidini também, né? A Dirce Volpato também, dando boa noite pra gente. A Daniele Barzon, que também estava assistindo a live que nós transmitimos do Podlight. Sim. Isso, ela fez até um story, né? Bem fofinho, bem bonito. A Neuza Balduino também, por aqui. Deixa eu ver, Fátima Costa, Adriana Silva lá de Inajá também assistindo. Legal. Deixa eu ver quem mais que tá por aqui. A Sebastiana Narese também, dando boa noite. Isabela Santiago. Muito bom ver a nossa galera por aqui. Meu amor, nós não temos mais, por enquanto. Deixa eu ver aqui, ó. A Cleide Videira, só compartilhando essa situação, né? Que dizendo que a sogra ficou assim, foi bem difícil esse período para lidar com ela, né? Olha lá, que a da Isa também, muito boa pergunta. Isa chegou agora, né? Porque as pessoas que têm Alzheimer lembram mais de fatos passados. É isso mesmo, né? Essa é uma característica, né? Por quê? Por causa da evolução da perda de neurônios, né? Normalmente começa a ter uma alteração cerebral lá no início relacionada à memória de curta duração. Então vai perdendo aquela parte do cérebro que é responsável pela memória das coisas de agora. Aquelas coisas mais antigas que estão armazenadas lá na amígdala cerebral ou lá no lobo temporal, numa parte mais profunda, isso é mantido, né? Tanto que nos estágios finais, normalmente as pessoas começam a viver um tempo passado. Eu tenho muitos idosos que querem cuidar dos filhos criança e pede pela mãe, pede pelo pai, né? A Ione, querida, que está assistindo, né? A mãe dela... Dona Durvalina, querida, ela chama pela mãe o tempo todo, né? Dona Durvalina que fez 90 anos esses dias. Aliás, parabéns, Johnny, você e o marido, vocês cuidam dela de uma forma fantástica, né? Ela é muito bem cuidada. E ela fica chamando pela mãe, né? 90 anos chamando pela mãe, porque ela está vivendo lá naquela fase inicial, né? E aí, geralmente, esses pacientes com Alzheimer, eles começam a confundir. Então, o filho
que está ali do lado não é mais filho para ele, porque o filho é uma criancinha. Né? Então acorda e olha para aquela casa, não, eu não quero, isso aqui não é minha casa, eu quero ir para minha casa. A casa a qual essa pessoa se refere, esse paciente se refere, é a casa onde morava lá na juventude. Né? Então ela passa a ter uma vida lá do passado. Né? E é muito importante os cuidadores entenderem isso para não entrarem em conflito. Então, meu amor, é isso. Aqui tem mais umas perguntinhas aqui, ó. Ó, que legal isso aqui, ó. Comer errado aumenta a chance de doença de Alzheimer? Sim. Né? Alimentação inadequada é um fator extremamente importante para a doença de Alzheimer. E aí eu acabei falando ali dos principais. O açúcar, farinha branca, o trigo, os ultraprocessados, que são aquelas coisas que vêm lá do mercado no pacotinho. Essas coisas aumentam a chance de Alzheimer, sim. Por quê? Porque aumenta a inflamação crônica subclínica. E o trigo, essa discussão do trigo. Bom, a gente sabe que o trigo anão, que é esse trigo, né, que a gente tem, é um trigo que foi modificado geneticamente, que tem gliadina diferente, que é a proteína do glúten, que isso aumenta a permeabilidade intestinal, aumenta a inflamação e aumenta a chance de fazer perda neuronal. E tem as coisas que protegem o cérebro, o quê? Os fitonutrientes, verdura, legume, fruta, né, as castanhas, o azeite de oliva extra virgem. Então tem as coisas que previnem e tem as coisas que aumentam a chance da gente ter. Então a alimentação é um fator muito importante, tá? Vamos ver aqui, tem outro, comer errado. E também me perguntou se é bom tomar vitaminas. Vitamina pode ser muito importante, mas como eu falei lá no podcast, é muito importante que se tenha critério para essa reposição de vitaminas e minerais. Né? Então o médico ele vai avaliar, ver se tem algum indício clínico de falta, e aí ele vai pedir um exame de sangue, e nesse exame ele vai identificar os níveis de vitamina D, B12, C, B6, B9, zinco, magnésio, etc. E a partir desse exame é que vai se definir qual vitamina, qual mineral vai ser reposto e em qual dose vai ser reposto, tá? Então, vitamina é importante sim, mas tem que ser utilizado com muito critério, tá? Não é simplesmente passar numa farmácia, pegar um polivitamínico e ficar usando, tá certo? Alguma coisa aí, Virginia? Comentário aqui da Maria Albertina que disse, né, que ela está sempre aprendendo mais a cada segunda-feira. Que legal. Aí tem outra pergunta aqui que a Samara fez. O que podemos fazer para aumentar a longevidade? Né? Então tem muita gente boa, pessoal, estudando isso. Né? A gente tem lá o Dr. David Sinclair, na Universidade de Harvard, que já está conseguindo alguns resultados interessantes. A gente tem a doutora Rosiane Kenny, que é uma britânica que também está estudando muito isso. Dr. Mark Hyman, da Cleveland Clinic. São pesquisadores assim brilhantes que trabalham no sentido de aumento da longevidade, através de estudo de genética. Né? E esse aumento de longevidade ele vai virar uma realidade, já está se tornando uma realidade. E claro, né, existem ali medidas mais sofisticadas, com alguns medicamentos, alguns procedimentos, mas a maior parte dos estudos desses grandes cientistas se baseia em mudança de estilo de vida. Então, para se viver mais, a gente sabe que tem que atuar bem naqueles fatores de risco. Né? Então, por exemplo, hoje um amigo meu comentou ali num post meu que envelhecer era algo meio contranatural, né? E que a ciência não explicava ainda o porquê que a gente faz regeneração celular e envelhece. A gente faz a regeneração, o celular vai envelhecendo. Mas a medicina da longevidade já responde todas essas perguntas. Não é mais nenhum tipo de segredo, né, de mistério. A gente sabe que a gente tem os telômeros lá na pontinha das moléculas DNA, e aí esses telômeros eles são responsáveis pela regeneração celular, pela reposição celular. E à medida que eles vão ficando pequenos, a capacidade de regenerar a célula vai diminuindo.
Então é assim que a gente vai envelhecendo, a nossa capacidade de regenerar a célula vai ficando pior, a gente vai perdendo isso. Acontece que esses grandes cientistas, eles têm mostrado como manter o telômero grande, né? Então ingerir menos caloria, comer pouco, gente, é sinônimo de viver mais, né? Então aí entra lá os centenários de Okinawa que nos ensinam a regra 80-20, que o Klaus deve estar morrendo de rir agora, ele disse que eu como 120 e fico falando da regra 80-20. Essa regra não vale para quando a gente vai comer na casa do Klaus da Rose, né? Então, porque aquela comidinha gostosa é até, sei lá, uma falta de educação, né, Rose? Então, o grande fator de risco para reduzir o envelhecimento é justamente isso, é comer menos, né? Menos caloria. Uma coisa muito importante é ter a nossa dieta baseada em vegetais. Sim. Isso é fundamental. As outras coisas a gente pode comer, a gente pode comer carne, tudo bem, desde que não seja cortes gordurosos, né? Mas tem que ser baseado sempre em vegetal a nossa dieta. E os cereais que a gente utiliza, de preferência integrais, eu digo isso para o arroz. O arroz ele tem que ser o integral, porque o arroz branco ele é terrível. Aproveitando, meu amor, essa questão que você está falando aí do arroz integral, eu já vi aqui que teve uma pergunta da Branca, né? Entre o sal marinho e o sal integral, qual seria a melhor opção? Aí a Daniele também gostaria de saber sobre isso. É o sal marinho. O sal marinho realmente ele é melhor. Né? E o salzinho comum lá, iodado, ele é o pior para da parte de vasculatura, de hipertensão arterial, por exemplo, sobrecarga renal. Mas o sal marinho é uma opção boa. A Dani, que é um comentário bacana, ela disse que o podcast teve 1h30, mas que passou tão rápido, né? Que foi legal nem mesmo, se percebeu ali a passagem do tempo. Ela disse que foi Sim. muito bom, que gostou bastante e a gente também. Foi muito bom. Muito bom mesmo, foi bem legal. Olha aqui, ó, o Marcelo Gino, ele faz uma colocação dizendo que a maioria dos seres humanos abdicou do ato da leitura. E 99% hoje, por exemplo, preferem digitar do que escrever de forma manual. Então ele gostaria de saber se isso tem algum problema. Boa também, Marcelo. A gente fez umas lives, né, sobre isso. Em relação a digitar e escrever, tem uma diferença sim. Né? O escrever, o desenhar letras, certamente vai recrutar muito mais áreas cerebrais do que você digitar, né? E hoje, realmente, a gente digita o tempo todo. Hoje, no consultório... Nossa, dedão. Eu ando, né, meu amor, reclamando bastante sim. de dor dos meus dedões. Então, no consultório hoje, eu para escrever alguma coisa, pelo menos as receitas ou relatórios eu faço à mão. Porque hoje é tudo digital, né? Então, isso é um problema. Realmente, o melhor é quando a gente pode escrever à mão. Eu acho que isso recruta várias áreas cerebrais e ajuda a ter um cérebro funcionalmente melhor, mais preparado. Quanto à leitura, né, abdicar de leitura é uma coisa catastrófica, né? As pessoas hoje se baseiam em posts curtos, em vídeos de WhatsApp, em informações superficiais para tirar conclusões sérias, né? Então é um cérebro que não fica bem preparado, é diferente do cérebro de quem tem um espírito crítico maior através da leitura, que lê. A leitura, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que você ative muito mais áreas cerebrais. Você vai ter muitos circuitos cerebrais ativados que, se você não ler, você não vai ter. Então você fica muito melhor em relação ao espírito crítico. Vai ficar muito mais difícil você ser enganado, porque cada situação você vai poder analisar com mais profundidade. Quem lê bastante, geralmente tem uma empatia maior, então consegue também se colocar no lugar do outro com mais facilidade. Isso vai evitando os radicalismos. Então, abdicar da leitura é um erro grosseiro, digitar é algo inevitável, mas quando a gente tiver a oportunidade de escrever à mão, faça isso porque o cérebro agradece. Olha aqui, ó, o seu Antônio de Menezes voltando a falar da questão da alimentação agora, né? Ele fala que como é que vai ser o futuro, é o que ele se pergunta, né? Porque antigamente a alimentação basicamente era toda feitinha em casa, né? Aquilo que a gente chama de comida de verdade, né? Mas que hoje as pessoas, né,
até mesmo pelo ritmo do dia a dia, comem muito em lanchonete. Aí ele fala aqui da questão do churrasquinho, né? As pessoas também preferem essas comidas processadas, que são rápidas, né, na questão do preparo. A gente falou sobre isso na live, você falou sobre isso na live, mas a gente está sempre comentando sobre essa questão, né? Que a regra, gente, é o seguinte, como é que é? Descascar mais e desembalar menos, viu, seu Antônio? Então, a gente sabe que existe uma tendência mesmo, né, hoje em dia, de se procurar as facilidades da vida. Mas as facilidades, de repente, é o que há de melhor, né, para nossa saúde? A gente falou sobre isso, né, evolução, que a gente chama de evolução. Na verdade, é horrível. Então, eu até estava falando daquelas áreas de zonas azuis, né, que nós discutimos aqui em lives também, onde tem um número grande de centenários com saúde boa. E que isso tem mudado. Esses lugares estão perdendo essa característica de grande longevidade. Eu estou lendo um livro do Dan Buettner, que é um repórter fantástico que estuda as zonas azuis, e por acaso, né, meu amor, nós descobrimos uma série na Netflix que é sobre o livro. E aí é muito interessante, ele está discutindo ali e tal, mostrando um senhor com 104 anos que anda num cavalo e toca os bois e tal, né? E ele é ali de Icária, na Costa Rica. Não, Icária é na Grécia. Então é Nicoya. Né? Ele é da região disso. Ele é ali de Nicoya, da Costa Rica. E aí ele tá ali e tal, e aí ele tá ali conversando e aparece um neto, um bisneto dele. E ele tá comendo as coisinhas e o bisneto já tá comendo um salgadinho de pacote. Aí a mãe do menino, aí o velhinho fala, não, tem que comer como eu como, né? Que é a comida de verdade, a comida que ele faz, tal. E a moça fala, mas eu não consigo, o meu filho ele só quer comer essas porcarias. Então, isso é o que? A evolução da indústria alimentícia. Ela facilita para você. Isso. Né? Então tá ali já prontinho para você comer, ou então você compra um congelado ali num plástico cheio de bisfenol, que é uma substância que vai trazer um monte de desequilíbrio hormonal. Isso é evolução, mas evolução para pior, né? E a gente até estava falando, hoje tem evolução, hoje você pega o Uber, você não precisa mais andar a pé, você chega em casa, não perde tempo para cozinhar. Tá, e aí o que você faz com esse tempo? Você está usando com a sua família, para você próprio? Não, as pessoas estão trabalhando mais. Né? Elas trabalham muito mais, se estressam muito mais. E aí chega em casa, não tem nem tempo de fazer comida, né? Então vai descongelar e vai fazer. Isso é um grande problema, né? Então essas áreas de zonas azuis estão perdendo as características. Quando a gente estiver discutindo o meu livro, né, que a gente tem aquele projeto para logo, né, nós vamos fazer um curso sobre o livro, todos vocês vão ler e a gente vai discutir capítulo a capítulo, a gente vai falar sobre a tribo Hadza, que é uma tribo fantástica, assim, que as pessoas, os idosos lá sobem em árvores, eles caçam, eles têm aquele meio de vida caçador-coletor, né? E como eles têm uma saúde fantástica. E como isso já está mudando, porque como vai muitos turistas para lá, inclusive com o objetivo de observar aquele meio de vida que dá tanta saúde, está chegando lá refrigerante, está chegando lá pacotinho de salgadinho. Então, à medida que a tal da evolução vai chegando, né, que o ser humano civilizado vai chegando, civilizado, né, quem civilizado, né, ele vai destruindo tudo, né, vai impondo a sua cultura. Sempre foi assim, né, foi assim com os índios americanos, foram assim com os nossos índios, né, tudo deturpado. Hoje a gente vê aí um monte de vias importantes, de cidades importantes aí homenageando bandeirantes que eram matadores de índio, né? Uma igreja que chegava, escravizava e obrigava a exercer aquelas crenças, aqueles rituais dos índios, não valia nada. A cultura dele, né? Então, a evolução é realmente horrível, né? Uma pena. Isso tá progredindo, tá ficando cada vez pior, né? E cabe a gente, então, fazer uma mudança de paradigma. Eu acho que mudança de estilo de vida é a quebra de paradigma.
Ó, meu amor, quem está por aqui é a Valéria Luz, Querida Valéria. Apresentadora do Obrigado. Podlight. Muito boa, Valéria. Foi excelente, Foi né? bem legal, viu, Valéria? Lá é uma estrutura muito legal, a gente adorou. Ela tem uma equipe Isso, eu ia falar sobre a equipe né? da Valéria mesmo, Sim. também. E o Bruno, a principalmente Flávia. O Bruno, a Flávia, né? E tinha o João lá também. Isso. E é uma estrutura muito legal. E a Valéria é extremamente inteligente. Ela conhece muito de farmacologia, de fisiologia, então facilitou muito. Sim, conduziu, né? o assunto ali, né? Tudo de uma forma assim, ficou muito gostosa, muito prazerosa de acompanhar, né? A gente estava lá olhando, nossa, que legal! E você falando de coisas assim, que eu sempre acompanho você falar na live, mas ali era diferente, né? Ali eu tava assistindo e eu ficava, olha, que bacana, assim, como... Foi muito legal. Mas foi muito bom. Mas a Valéria que ela colocou, né, a gente falando sobre a questão da comida e tal, e eu assistindo a live e descongelando comida aqui. Ah, Valéria! Mas é um processo, né, Valéria? É um processo, né? A gente não começa de uma vez, né? Sim. Gradativo, vai aos pouquinhos. Ó, a Érica chegou da escola agora. Ela tá fazendo lá pra gente um peixinho, que aliás com o legumes. limão fui eu que exprimi, viu, gente? Porque eu machuquei o dedo. Que ela machucou o dedo nadando, mas então eu exprimi o limão. Só aí eu. vai ser um peixinho com o quê, meu amor? Com legumes. Com legumes. Então tá ali, tá fazendo e tal. Depois a gente vai fazer junto, aí a gente fica conversando, dando risada. E isso é muito bom, porque antigamente, provavelmente, o que a gente ia fazer era um miojo, sei lá, um negócio qualquer. Lasanha congelada, congelada. né? Aquelas coisas. Então a gente foi mudando. E por que que a gente insistiu na mudança e a gente não volta atrás? Porque a nossa vida melhorou muito. A nossa saúde melhorou de forma assim absurda. Né? Nós somos outros hoje em relação ao que nós éramos ali em 2018, né, meu amor? Foi quando a gente começou. Exato. Tem 5 anos que a gente mudou a dieta, que a gente... Exercício físico a gente sempre fez bastante, mas começamos a gerenciar melhor o estresse, começamos a melhorar nosso sono. Gente, a vida ficou outra. A gente cortou o refrigerante, né, meu amor? A questão do açúcar, nossa, a gente diminuiu assim... 99%. Bem por aí, mais, né? A gente, questão do glúten também, a gente evita demais. Uma vez por mês, a cada 2 meses que a gente come alguma coisinha, porque não tem outra opção, né? Então, olha, bastante gente comentando, falando sobre o hábito da leitura. A Vera Regina tá falando assim, ó, quando eu estou lendo ou, né, estou fazendo tricô, ela diz que procura sempre estar ativa. Ela diz que é viciada em leitura e que ela prefere os físicos, né? Seja ali o livrinho de papel e tal. Sim, a gente já fez uma live sobre isso. E realmente ele é melhor. Ele traz mais benefícios para o cérebro. A Erika adora o Kindle dela. Eu amo o meu Kindle. Eu já prefiro assim, ó, o livro. Aí eu vou, ó, rabiscando todo o livro. Meu amor, mas como a gente lê um livro, por exemplo, do Tolstói que eu li, como a gente lê, por exemplo, aqueles livros lá do Ken Follett, são livros que tem mais de 1000 páginas. Nossa, é muito pesado. Sim. Então o Kindle, nesse aspecto, ele ajuda bastante. Mas o livro é gostoso, né? Aquela questão do toque, né? A gente acaba tendo uma relação, né, com o livro físico. Eu acho que é por isso o cheiro do livro é sempre muito bom, né? Aquele cheiro de livro novo é uma delícia, né? A livraria, quando você entra na livraria, nossa, aquilo é um lugar fantástico. Pra mim é sempre muito prazeroso estar numa livraria. Pra você também, né, meu amor? Isso, pra mim. Mas eu gosto do Kindle. Também gosto do Kindle. Deixa eu ver aqui. Olha, a questão do sal marinho, sal integral aqui rendeu, né? As meninas colocando aqui. Deixa eu ver aqui o que tem mais. A Ione Guidini. Alzheimer, uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e alterações comportamentais. Para minha mãe, tenho vários nomes, né? Num momento ela gosta de mim, no outro ela me manda embora, cuido dela com paciência, mas não é fácil. De jeito nenhum. São as palavras da Ione Guidini e eu acho que tem muita gente que compartilha disso também. Sim, e a Ione cuida mesmo, ela cuida em cima. E o marido maravilhoso que a apoia o tempo todo. Sim. Aqui, ó, acho que a Borges ali, a Mariana Borges, que perguntou se o H2O
aquela bebida, não a água, né? Mas Isso. aquela bebidinha H2O, se ela faz mal. É bom olhar a composição, se tiver ali. Não, então, isso, Mariane, teve aquelas letrinhas pequenas falando de acidulante, de acidificante, Corre pra esse lado. de conservante. Então, H2O lá é horrível, é ruim também. Né? O refrigerante é uma catástrofe, o H2O é uma catástrofe. Sim. O suco de fruta adoçado com açúcar é terrível, é horrível, tem índice glicêmico muito alto. E o suco de fruta, ele é muito inferior à própria fruta. Né? Então, líquido realmente é água. Esse é a melhor bebida que existe, né? E a fruta, se você quer, você vai comer a fruta, né? Porque uma laranja, quando você come uma laranja, o índice glicêmico é baixo, porque as fibras não deixam absorver a frutose com tanta velocidade. Quando você toma um suco de laranja, mesmo sem adoçar, o índice glicêmico vai lá para cima. Aí traz todos aqueles transtornos do aumento da glicose, aumento da insulina, inflamação crônica subclínica, destruição de neurônio, e aí vai. Deixa eu ver, né? O pessoal interagindo aqui no chat, conversando muito entre si também. Deixa eu ver aqui, ó, a Daniele Barzon comentando, falando pra Mariane, falou assim, ó, minha mãe toma bastante, né? Essa bebida aí que nós falamos, que é o H2O. Ela diz que é melhor que tomar refrigerante, mas é refri, né? São aquelas coisas assim que se disfarçam de coisas boas, sim, né? Mas que na verdade, não. Né? A indústria alimentícia, ela tá em débito com a gente, né? O objetivo é lucro, lucro, lucro e saúde fica em último plano. E a gente precisa tomar muito cuidado com essas embalagens que estão nas prateleiras de supermercado sendo vendidas como algo saudável, mas que não são. Então, a gente está tendo inclusive um fenômeno interessante que até alguns anos atrás a gente vinha tendo um aumento de expectativa de vida progressiva. E de alguns anos para cá, nos Estados Unidos já notaram que está havendo uma redução da expectativa de vida. E muito disso é por conta do tipo de alimentação, os ultraprocessados, né, que estão relacionados a doenças metabólicas, como diabetes, doenças cardiocirculatórias, como hipertensão, derrame, acidente vascular cerebral, tem uma relação direta com câncer. Então, é uma forma de fazer com que as pessoas vivam mais. E pior que isso, né? Na verdade, é uma forma de fazer as pessoas viverem menos, mas quando as pessoas chegam numa idade avançada, já vem uma doença. E essa doença, ela destrói a qualidade de vida. E aí, como a medicina tem muitos recursos terapêuticos, a pessoa consegue ficar sofrendo ali, às vezes, por décadas antes de morrer, né? Então, tem que mudar esse paradigma, né? Esse investimento no conhecimento médico, ele não pode ser só no tratamento de doenças, né? Porque isso gera lucro, inclusive para a indústria farmacêutica, é claro. Mas a gente precisa pensar em investir em prevenção, em mudar estilo de vida para não ficar doente, né? É encher os parques e esvaziar os hospitais. É uma guerra de titãs. E por falar em titãs, olha eu já aqui, né? O Marcelo e Gino colocando, né, a letra da música Epitáfio, né? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Vamos viver em plenitude, fica a dica, galera, né? Essa música é bem interessante. Bom, meu amor, para quem ia fazer uma live rápida... Eu só queria discutir um último tema aqui, até porque interessa para o Milton, né? Alguém me perguntou, quem dorme mal vai ter doença de Alzheimer? E o Miltinho, né, ele está fazendo medicina lá no Rio de Janeiro e ele está já elaborando um projeto de pesquisa para fazer essa correlação de insônia com maior chance de doença de Alzheimer. Isso é uma tendência, pessoal. O sono inadequado, ele se correlaciona com doenças neurodegenerativas, né? Insônia se correlaciona não só com doenças neurodegenerativas, mas com obesidade, com hipertensão arterial, com doenças cardiocirculatórias. E quem dorme mal tem uma chance maior, sim, de ter doença de Alzheimer. É um fator de risco, porque é no sono profundo que o cérebro
limpa as toxinas, ele cria mecanismos para eliminação de toxinas, como a proteína beta-amiloide. Quem tem a insônia, quem dorme menos que 6 horas por noite, acaba tendo um acúmulo dessas toxinas. E isso aumenta, sim, a chance de ter degeneração cerebral no futuro. Então, dormir bem é muito importante em relação àquelas medidas para prevenção contra doenças neurodegenerativas. Ok, meu amor. Acho que é isso, né, meu amor? Deu 1h05. A gente ia fazer meia hora e olha. Pois é. Mas foi ótimo, gente. Que Participação bom, legal. live tira dúvidas. E a gente agradece muito, tá, a participação de vocês ali na entrevista, tá? Foi muito legal. E logo a gente vai fazer outra live sobre algum assunto interessante para vocês, esperando o lançamento do livro, que a gente espera que seja ali para outubro já. E o Alberto Moreira, replicando aqui a frase que você utilizou, né? Encher parques e esvaziar hospitais. Uma boa frase. Né? Legal. Ontem eu fui para Maringá à tarde, nós fomos levar o Caio. Eu fiquei muito feliz de ver ali, em Maringá eles fecham umas ruas ali perto do parque, né? Parque do Ingá, né, meu amor? Domingo, isso. E fica cheio de gente caminhando fazendo atividade, ali, exercício físico o tempo todo, as famílias, né, ali. Fantástico, né? Isso é uma tendência, né? Então, a gente queria muito que o poder público investisse nisso. Aqui em Arapongas, por exemplo, a gente tem ali o Parque dos Pássaros, que é um lugar tão bonito, mas precisa... Eles estavam arrumando, né? Eu não sei como é que fica, porque eu saio para pedalar, não passo lá. Mas tem que investir nesses locais, né? Investir em ciclovias, né? Isso é importante. O poder público tem um papel preponderante nisso. Isso é trabalho de prevenção. E até para economizar no sistema público de saúde, né? Você dá saúde para a população, você diminui internamentos, você diminui consultas de posto de saúde. Então isso é fundamental. Isso que você está falando é muito importante, é muito sério. É bom as pessoas, né, se ligarem aí nesse assunto, né? Cobrarem, né, dos seus políticos, né? Você tem um vereador que você vota, você confiou o seu voto nele, até mesmo, né, um prefeito, um deputado e assim por diante. Então, cobrar, né, das pessoas que te representam, por exemplo, projetos que visam essa questão de prevenção da saúde é sempre muito importante, né? Você tem esse direito. Se você votou, você tem esse direito. E se não votou, também tem. Principalmente, porque quem governa, governa para todos. Isso aí. Valeu, gente. Deixa eu aqui mandar um beijo pro pessoal que assiste a live depois. Né? Sempre tem algumas pessoas que assistem depois que não podem vir a live ao vivo. Então fica aqui o nosso carinho, o nosso agradecimento para quem ficou por aqui, compartilhou o link da live, para quem, né, avisou a galera no chat, que sempre tem aí aquela galerinha que fica assim, fulano, né? Quando você escreve o nome de alguém ali no chat, é como se você dissesse isso. Fulano, a live vai começar. Muito bom, pessoal, tenha uma semana excelente e até a próxima. Beijão pra todos. Tchau. Tchau.